nós temos um problema. Você sabe que famílias têm seus problemas. Nós temos um problema na família que meu consogro é flamenguista. Ele é flamenguista doente, embora ele tenha já se convertido, é pastor há muitos anos, foi missionário na África do Sul. Ele continua flamenguista. Eu vou dizer o quanto ele é flamenguista. Quando nós fomos para a casa dele, para o meu filho pedir a mão da minha nora em casamento, porque fez assim, com a cerimônia e tal, para ficar de pé, ele disse, espera aí, quando meu filho ficou de pé para fazer a declaração de amor e tal, e pedir a mão da Raquel, ele disse, um momento, pegou seu celular, botou na estante e tocou o hino do Flamengo, enquanto meu filho fazia... Ele é um homem de Deus, eu tenho uma admiração por ele, está fazendo seu doutorado na Servos, é um pastor missionário, já plantador de igreja, mas ninguém é perfeito, vai fazer o quê? E meu filho é vascaíno. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque eu nunca tive um time. Eu cresci sem time, né? Filho de canadense, eu cresci numa casa sem futebol. Mas meus filhos, o Andrew, meu caçula que está aqui, trabalha na Nudomini, vice-presidente da Nudomini, e meu filho mais velho, que é pastor da catedral, pastor regente lá, eles decidiram ser vascaínos. E foi assim, digamos, uma revelação, não sei, para os calvinistas, de repente foi predestinação mesmo. E eu não tinha time, eu sempre ficava assim, não, eu lavo as mãos, eu só torço de 4 em 4 anos. Brasil, acabou, então. E olha lá, depende, né? Mas eles vestiam a camisa, aquela camisa do Vasco, iam para a escola, apanhavam, voltavam para casa com marca do sapato dos flamenguistas no peito. E no dia seguinte vestiam a mesma camisa e voltavam para a escola. Isso tem que respeitar. Tem que honrar. Então, eu sou vascaíno honorário. Eu não sei quem joga, né? Se Bebeto ainda joga no Vasco ou não. Mas eu sei que o Kelly Slater ganhou já 11 campeonatos mundiais de surf, mas fora isso, né? De futebol não entendo nada. Mas, e então ele ganhou, o meu neto ganhou várias roupas vascaíno do berço, aquela coisa toda. E ele tem algumas roupas do Flamengo também, roupinhas do Flamengo, mas estão no fundo da gaveta, porque também meu filho não vai botar. Mas conseguimos ter comunhão, né? Eu e meu consogro de consciência fraca, né? Os membros indecorosos que precisam ser honrados, né? Do corpo e tal. Quantos flamenguistas temos aqui esta manhã? Ah, meu Deus! Oh, Senhor, tem misericórdia. Eu acho que com uma presença dessa, nós vamos ter que orar e pedir que Deus, né? Está tudo amarrado, né? Eu não uso essa linguagem só de brincadeira, mas vamos ver. Enfim. Vamos falar hoje sobre o problema dos desigrejados. Na blogosfera, onde hoje eu gasto 80% do meu tempo, tenho um site, tenho um blog, coloco vídeos, coloco posts, eu sou twitteiro, facebookeiro, todas essas coisas. E um assunto está surgindo já faz tempo, e sendo motivo, no mínimo, de debate, imagino, de alguma preocupação. Se não fosse assim, não teria debate, nem tão pouco sala de discussões girando em torno deste assunto.
Então, para nós podermos falar deste assunto, vamos primeiro entender o que é um desegrejado. Eu não trouxe data show, essas coisas, mas verão como a minha precisão de organização vai ajudá-los a anotar, para quem está anotando. Então, primeiro, quem são os desigrejados? O primeiro grupo, o grupo mais óbvio, são as pessoas feridas, as pessoas que foram machucadas principalmente pelo pastor, ou por alguém que agiu em nome do pastor, alguém que fazia parte da liderança da igreja. Conviver na igreja já é difícil. A igreja está cheia de pessoas difíceis. Nós somos um exemplo disto. Ou não? Tem esposas aí dizendo... Então, nós todos somos difíceis. E isso é normal, sempre foi assim. Mas esse fenômeno está se passando hoje por causa da ofensa que o ministério está causando no coração de pessoas que depositam sua fé, depositam sua confiança no líder, mas são machucadas por uma razão ou outra, ou se sentem vítimas de uma injustiça, ou estão cansadas de projetos mirabolantes e se sentem usadas por pastores que veem os seus membros apenas como unidades financeiras, econômicas, meios para financiar os seus projetos ambiciosos. Enfim, ou pessoas, e aqui nós estamos abrindo um leque muito grande. Quando falamos da igreja evangélica, nós não estamos falando de um grupo monolítico, estamos falando de algo extremamente diversificado, desde os mais conservadores até os mais liberais, desde os mais tradicionais até os mais, não é mais renovado, tem até os mais malucos mesmo, você tem de tudo. Então, a palavra evangélica é como descrever um brasileiro. O que é um brasileiro? O que é um evangélico? Mas, em todos os arraiais, há motivos pelos quais pessoas estão saindo e não voltando para a igreja. O segundo grupo de pessoas que são consideradas desigrejadas são, em sua grande maioria, jovens, eu diria entre 15 e 35 anos de idade, que de alguma forma estão sendo fortemente influenciados por um pensamento nietzschiano. Esse filósofo, que é um dos 3 arquitetos do século XX, ele foi o filósofo que afirmou a teoria do super-homem, o Ubermensch, e que tudo era um jogo de poder. Tudo, toda afirmação da verdade, todo e qualquer pretexto era, no fundo, um jogo de poder. E isso ainda continua até hoje. E essa filosofia se disseminou na população e achou abrigo também na igreja. Então você tem jovens pensadores que hoje disputam a legitimidade da instituição, igreja, e afirmam que podem muito bem viver sem igreja e até veem com maus olhos aqueles pobres coitados que precisam de uma igreja, porque afinal de contas devemos ter mais maturidade do que isto. E então, esses são não os machucados, são os revoltados por opção. São pessoas que abraçam uma postura anti-eclesiástica. Há líderes que estão se aproveitando disto. Há líderes que estão varrendo os jovens desta nova geração, convencendo-os que a sua revolta é fundamentada e que tem mais que seguir a esse líder pela internet ou pela televisão ou algum outro tipo de mídia. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo são pastores feridos. Pastores feridos pela politicagem da sua denominação e que não acreditam mais que seja possível fazer bem no ministério. Se veem frustrados na sua vocação. Ou foi uma política interna de um conselho, da congregação, de um concílio, de um comitê, de um presbitério,
e feridos, eles deixaram o ministério e muitos não têm nem coragem de entrar mais na igreja. O quarto grupo dos desigrejados são pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas que não têm um relacionamento de fato com a igreja. São frequentadores, são pessoas que batem o cartão domingo de manhã, são espectadores da igreja. Essas pessoas não têm noção do potencial, do poder, da presença de Deus na igreja, das coisas que eu vou descrever daqui a pouco. E portanto, se desaparecerem por 6 meses, ninguém sabe. E reclamam. Ninguém me ligou. Ninguém veio atrás de mim. Também. Ninguém sabia que você estava lá. Não preencheu ficha. Não conversou com ninguém. Você entra, sai, senta na última fila, assiste, gostou, chega tarde, sai cedo. São desigrejados. Essas pessoas não estão na igreja. Frequentam a igreja. Eu frequento uma churrascaria, mas eu não sou um bife. Para ser um bife, você tem que se dedicar, você tem que se sacrificar, você tem que passar pela faca. Nem todo mundo que frequenta a igreja é da igreja. Então, há pessoas, e eu digo, dos 4 grupos, o maior é o último. O maior grupo é o grupo que frequenta, mas que não está na igreja. Estão aí, mas não fazem parte. Agora, nós vivemos um problema atual que vem se avolumando, e a percepção é que a igreja está em apuros. E de fato, nós estamos em apuros, como eu descrevi no meu livro Fim de Uma Era, muitos já leram. E por quê? O que aconteceu conosco? Eu vou falar disso em 2 etapas. Nós temos nos tornado uma expressão supostamente cristã de valores mundanos. Isso é só a revisão para quem já leu o livro. Ambição, sucesso, números, poder, influência. Todas essas coisas que são valorizadas pelo mundo, nós valorizamos. E a igreja, então, se secularizou. A igreja perdeu a noção do sacerdócio. Que é um contrassenso. Porque nós devíamos ser contra o mundo. Nós devíamos ser uma contracultura. Devíamos ter uma identidade tão forte e tão própria que não somos movidos ou comovidos pelas ondas deste mundo. Mas hoje a igreja busca seu lugar ao sol. Na mídia, no conceito popular, buscamos relevância, vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Nós perdemos a noção bíblica da igreja e, em terceiro lugar, nós tratamos a igreja como uma agremiação associativa somente. Uma espécie de clube de pessoas que conhecem a Jesus. A igreja é vista como uma agremiação associativa, ou seja, cada um escolhe a igreja da sua preferência e adere. Com isso, temos tratado a igreja exatamente como uma sociedade associativa, com os jogos de poder, com os líderes buscando influência, garantir sua posição. Nós temos buscado sucesso, temos buscado influenciar dentro da igreja e brigamos entre nós como se nada disso tivesse algo a ver com Deus. Brigas, comitês, tratamos uns aos outros, brigamos por púlpitos, brigamos por projetos, como se Deus, dividimos, ligamos, vem para o meu lado, vem para o outro lado, não fique lá, vem conosco na nova igreja, tratando isso como um clube, como Flamengo e Vasco. E não sabemos que nós estamos tocando em algo sagrado. A igreja é algo sagrado.
Nós vamos ver isso. E não é à toa que muitos estão indo embora. Porque pessoas estão com fome, sua alma tem sede, como a corça anseia pelas águas. Eu anseio, ó Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma, todos nós, a nossa alma só se sacia com Deus. E é no contexto da igreja que nós somos alimentados e visitados e que recebemos ministração. Vou descrever como. Então, o fenômeno já chegou a proporções suficientes para nos chamar a atenção, mas os desigrejados não são nosso problema, são o sintoma de uma doença mortal que sobreveio à igreja. A igreja está angustiada, a igreja está seca, a igreja está se esvaziando porque pessoas têm fome e sede, suas almas estão sedentas e não estão achando fontes de vida na sua igreja. São chamados para sentar num comitê, são chamados para colocar um paletó, são chamados para fazer parte de alguma coisa, são chamados para missão, mas não são apresentados ao verdadeiro Cristo vivo que transforma e nos leva de glória em glória a mudar a cada dia. Não há um discipulado acontecendo na igreja, a igreja está seca, estamos tratando isso apenas com ritual e com uma espécie de formalismo que não deixa de ser um processo de secularização. Nós nos tornamos uma organização sobrenatural. Não admitimos o sobrenatural na igreja. Não reconhecemos o sobrenatural na igreja. Pelo menos os homens. Porque são as mulheres que oram. Desperta Débora. Onde estão os marmanjos? Relegamos oração para as mulheres que, pelo menos elas oram. Mas nós perdemos noção do sobrenatural. E eu digo mais, essa situação vai piorar. Escreva o que eu estou dizendo. A igreja, hoje, como nós a conhecemos, está em processo de falência. Eu provo isso no fim de uma era. Eu digo por quê. A igreja está em processo de falência e um dos sintomas dessa falência é a fuga de fiéis. Como qualquer firma, qualquer loja que está em processo de falência, não aparece freguês. Pessoas estão indo embora. Então, o que aconteceu? O que nós fizemos com essa igreja? Ao não entendermos o que a Bíblia diz sobre a igreja, e nós vamos estudar isso daqui a pouco, aliás, deixa eu monitorar bem o meu tempo. Nós transformamos a igreja num negócio. Nós vivemos numa sociedade consumista, onde cada cidadão se vê como um consumidor do que seja, não só de bens e serviços, mas também de fé. E escolhe a igreja baseado nos serviços prestados. Então, nosso filho precisa, ou nossa filha precisa achar alguém com quem casar. Nossa juventude não tem candidatos. Vamos achar uma igreja que tem candidatos e frequentar aquela igreja. Ou vamos para essa igreja porque tem música que nos agrada. Ou vamos para aquela igreja porque aquela igreja vai reconhecer o meu valor e quando ela aparecer de paletó, em 3 semanas vão me ordenar pastor. Ou vou achar qualquer outro tipo de igreja. Ou vamos para a igreja que vai realizar meu casamento de julgo desigual. Porque se você recusar, tem uma igreja na esquina que vai topar qualquer negócio. Hoje em dia, tem igreja para todo e qualquer tipo de freguês. Todo e qualquer tipo de sabor, de preferência e de necessidade percebida e ou real. Com isto, com a igreja sendo um negócio, nós temos feito dos pastores prestadores de serviços e contratados para tanto. Um pastor não é um funcionário contratado da igreja de Jesus Cristo. Ele deveria ser um líder.
Mas a igreja está nas mãos de comitês, de conselhos e de presbitérios. Muitos desses que são homens de negócios, na sua grande maioria, não são sacerdotes e querem apenas um pastor que vai agradar e vai trazer motivação para a construção da nova sede. Alguém que sabe levantar dinheiro ou alguém que vai conseguir agregar mais membros. Então há uma procura por bons comunicadores e pessoas carismáticas que vão poder chamar. E certamente por homens que não vão sacudir o barco muito. Lá no Rio, um pastor estava pregando para a juventude da sua igreja e ele estava pregando duramente sobre as exigências da vida redimida. E um dos jovens achou que ele pegou pesado, falou com o pai dele, que era membro do conselho, e disse: pai, ele pegou pesado com a gente, dizendo que a gente não pode ficar com a namorada. E ele foi chamado para o conselho e disse: olha, você está afastando os nossos jovens. Não pode afastar os nossos jovens, porque se não estiverem aqui, vão estar no clube, vão para os boates, onde eles vão depois da reunião da juventude, por sinal, ou motéis, depois da reunião da juventude. Então, o que aconteceu com esse pastor? Ele disse: olha, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Estava no olho da rua em 48 horas. E cabode, a glória já passou. Queria um pastor light, um pastor nada a ver, um pastor que não sacode o barco. Fizemos do sacerdote de Jesus Cristo um serviçal. Isso é um pecado da igreja atual. Um pastor merece o respeito de ser um porta-voz da palavra viva, um dispenseiro da multiforme graça de Deus, respeitado e pago muito melhor do que ele é, porque a grande maioria é muito mal pago. Por quê? Porque os comitês não querem que os abusos que estão sendo praticados pelos neopentecostais aconteçam aqui. Então estão mantendo os pastores num orçamento tão minguado. E qualquer coisa que fizerem, se não pregar aquela mensagem, depois de 3 ou 4 mensagens, ele não está muito bem, vamos achar outro. Um pastor não é um serviçal e não é um prestador de serviços. Bom, a igreja não é um negócio, nem tampouco a igreja é um show da fé. Eu peço desculpas se alguém da Igreja da Graça esteja aqui, mas o problema é que eu não estou me referindo à Igreja da Graça. Todas as igrejas atualmente evangélicas são shows da fé. Eu vou explicar por quê. Nós não discipulamos mais os nossos membros. Nós nos tornamos exímios apresentadores do Evangelho e transformamos os nossos membros em espectadores e deixamos que a operacionalização dessa mensagem seja por conta de cada um. Nós não temos mais o convívio necessário, a proximidade necessária para que haja discipulado real. Então a igreja, todas as inovações dos últimos 50 anos na igreja têm se concentrado na plataforma. É uma guitarra, é uma bateria, é um tipo de pregação. Nós paramos de conviver e discipular com o nosso povo. E apenas apresentamos só. Nós somos um show de fé. Entramos. Se for uma igreja bem amorosa, alguém vai apertar nossa mão ao entrar. Bem amorosa, né? Especialmente aquelas pessoas treinadas para apertar a mão. Porque nós agora temos cursos para treinar pessoas a apertar a mão de quem é visitante. Entra, senta, assiste, dá uma oferta ou não. O dízimo também virou um grande controvérsia. E vai embora.
Tal qual qualquer sessão de cinema ou teatro, a igreja se tornou um show da fé. E nós teremos que repensar, porque este modelo está indo à falência. O modelo evangélico de igreja está falindo, e uma das provas, um dos sintomas são os desigrejados. Membros e pastores fugindo e tentando achar outros meios de comungar com Deus. Terceiro, a igreja não é uma ONG. Algumas das igrejas mais sinceras atualmente estão tentando resolver os problemas do mundo e estão tentando motivar seus jovens a se engajar em missões de socorro e de assistência. Só que não discipulam primeiro esses jovens. O discurso que eu ouço é uma motivação baseada não em amar a Deus, mas numa revolta pelas condições que existem, a desigualdade, a má distribuição de renda, a pobreza extrema, a miséria, enfim, uma série de problemas sociais. Então o que eu estou vendo? Jovens idealistas, mas não cristãos, sendo motivados a sair para a missão. Mas todo jovem que sai para a missão baseado em ideais se tornará um cínico com o tempo. Vai se tornar um desiludido, porque o mundo jaz no poder do maligno, e tem gente que diz que isso é uma desculpa esfarrapada. Não é. O mundo irá de mal a pior. Nós somos chamados para discipular as nações, para quem? Para conhecer a graça salvífica de Jesus Cristo e a transformação que Ele opera em nossas vidas, e depois expressar isso. Mas há pessoas tentando transformar as suas igrejas em ONGs socorristas, e é um erro. É fundamental que redescobramos a nossa identidade como igreja, de onde tudo mais flui. Porque missão flui da nossa identidade, estrutura vai fluir da nossa identidade. A relação entre pastor e membro vai ser uma consequência da nossa identidade. Então vejamos qual é a identidade da igreja. Efésios 1. Versículo 18. Eu estou lendo da Nova Versão Internacional. Atualmente estou gostando muito do Almeida Século 21. Eu sei que outros usam atualizado, corrigido, mas eu estou usando da NVI, que eu acho que é a leitura mais fácil, para mim, pelo menos. Então, as pequenas diferenças só nos ajudam a ver as nuances de uma passagem, né, que é riquíssima, por sinal. Efésios 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu vou ler isso de novo. Deus colocou, versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas
para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Na Bíblia de Genebra, o comentário de rodapé sobre esta passagem, eu usei a Bíblia do inglês, mas eu traduzi assim, fiz uma paráfrase do que eles dizem. Diz aqui: estes versículos 18 a 23 são o resumo do conceito neotestamentário sobre a ressurreição e entronização de Cristo. Mas também fazem duas contribuições vitais ao entendimento da sua ressurreição em relação ao status dos fiéis. Primeiro, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera em nós. Eu vou dizer isso de novo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera na igreja. Isso nós vemos também em capítulo 2, versículos 4 e 5, e capítulos são sobre todas essas coisas. Segundo, Cristo tem essa posição sobre todas essas coisas para o benefício da igreja. Cristo não está somente no lugar mais exaltado de todo o universo, ainda estou citando a Bíblia de Genebra. Ele está nessa posição nos representando e governando para o nosso bem. Os princípios de conduta em Efésios enfatizam que a autoridade de Cristo existe para poder servir. Este poder nos resgata da morte e nos inclui na sagrada comunhão com Deus. Literalmente, nós fomos unidos numa sagrada comunhão ao Mestre, ao ponto do mesmo poder que o trouxe de volta dos mortos opera na igreja, ou deveria operar na igreja. Só não opera se nós o impedirmos. Perdão vem quando pedimos perdão. Poder age quando nós nos abrimos para tanto. Mas nós não vemos a igreja como o corpo de Cristo, e sim como uma agremiação associativa, um clube, uma sociedade formada de pessoas que têm mais ou menos a mesma doutrina e que desejam cultuar a Deus. Mas não entendemos que há uma sagrada relação, há um sagrado relacionamento entre nós. Nós fomos unidos a Ele. E o poder dele atua em nosso benefício e entre nós. A igreja é um milagre em progresso. Diga para o seu vizinho: somos um milagre em progresso. Eu pedi que fizesse isso para eu poder pegar uma água. Bom, ou eu estou magoando o Espírito Santo, impedindo sua atuação, transformando a igreja num show, num negócio ou numa ONG, ou eu entendo a natureza da igreja, e ao entender a natureza da igreja, eu mudo como eu faço igreja. Porque se não fizermos isso, vamos falir. Iremos falir. Amanhã eu vou falar sobre... Nessa sessão eu vou falar a mesma coisa que estou falando agora, mas amanhã tem um painel que nós vamos falar sobre que tipo de igreja vai sobreviver ao século 21. Porque hoje eu estou falando um pouquinho sobre o problema e me concentrando na definição. Amanhã eu vou falar sobre o que fazer, como é que a gente vai fazer isso. Mas hoje se nós tão somente sairmos daqui entendendo o que a igreja é por natureza. Gente, não se faz pipoca com uma torradeira ou com um videocassete. Agora não tem mais videocassete, né? Tem né? Você vai estragar a máquina e pipoca
que bom, você não vai conseguir fazer. Não se faz com a igreja o que fazemos, sem que falhemos. Estamos falhando. Porque estamos transformando a igreja numa sociedade de interesses, de jogo de poder e de influência, onde pastores vivem apavorados de serem colocados no olho da rua, ou, se conseguiram dobrar o conselho, se veem como pavões andando por aí, como os donos da cocada preta. E são dois lados da mesma moeda, tanto o orgulho dos que venceram o sistema, como o medo dos que ainda não conseguiram achar seu lugar no sistema. São os dois lados da mesma moeda. É uma moeda podre, é uma moeda que não compra nem vende. É uma igreja que está falindo, nossa igreja está falindo, o modelo evangélico está falindo, porque transformamos a igreja numa sociedade agremiativa, num negócio, num show da fé ou uma ONG, e as três coisas vão falir, porque as ONGs vão criar uma geração de desiludidos e revoltados, o show da fé já criou os mochileiros da fé, segundo o livro do Dr. Ricardo Bitum, de gente que pula de igreja em igreja, em igreja, em igreja, tentando achar alguma coisa, e sua alma continua sedenta. O povo está sedento de Deus, da presença de Deus. E eu vou mostrar como isso. Olha, vamos continuar. Em 1 Coríntios 12, vamos avançar um pouquinho. Quero usar bem o tempo aqui e ainda deixar tempo para perguntas e respostas que posso responder ou não, se houver tempo. Ok. 1 Coríntios 12 e versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Não estamos falando da sociedade, não estamos falando do negócio, estamos falando da pessoa de Cristo, do corpo de Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs, ouça isto, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Isso já mata o modelo de consumidor. Eu escolhi. Deus coloca cada membro onde Ele quer que esse membro esteja. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E ele continua, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são indecorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então o que acontece? Quando um membro sofre, os outros falam a respeito do seu sofrimento. Não. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Um corpo unido e sadio tem sensibilidade para com todos os seus membros. Os membros estão tão unidos, tão ligados, há uma fluência entre os membros tão grande,
que quando um sofre, outro dia eu sofri um acidente com o dedão do meu pé esquerdo, que a unha agora está preta, dizem que vai cair, não sei, é horrível de olhar, né? Coisa assim. E sabe que uma coisa eu descobri? Eu bato esse dedão várias vezes por semana em alguma coisa, mas agora que está doendo, eu notei o quanto ele bate. Já notou isso? Quando você bate o dedão e machuca, parece que depois disso você vive batendo com o mesmo dedão? Não é. É que geralmente você bate e não sente nada, porque é uma pequena coisa. Mas quando ele dói, e o corpo todo reage, quando eu bato, sabe? Aquela coisa de... não é? A gente favorece, se o pé está machucado, a gente favorece, a gente manca um pouquinho, ou se o braço está machucado, a gente compensa, o corpo procura compensar, mas nós seguimos o mesmo ritmo de negócios, e se alguém, especialmente, e eu digo isso, especialmente em igrejas onde, se você tiver fé, você nunca vai chorar, nunca vai sofrer, nunca vai ficar doente. Então, pessoas são condenadas a morrer sozinhas. Ninguém visita. E o que vão ouvir no último dia? Eu estava prisioneiro e vocês não me visitaram. Eu? Quem? Eu? Quem é? Estamos falando de Cristo. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Você está vendo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está aqui. Cristo está aqui. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou presente. Há vida aqui e nós dependemos uns dos outros. Para quê? Para que haja a fluência do poder da ressurreição entre nós, mas nós estamos brigando e dividindo a igreja. O diretor do coral briga com o pianista e o diácono não se entende com o líder de introdução e todo mundo está querendo ser eleito para alguma coisa. A igreja se tornou uma baderna democrática, uma aberração e um grande negócio. E os desigrejados são prova da falência desse modelo. É a prova, é uma das provas. É uma das provas. Então, eu não sou freguês, nem tampouco o pastor é meu funcionário. Para que serve um pastor? Porque dentro desse corpo, Cristo proveu meios para que vida fluísse entre nós. Efésios 4. Se alguém aqui senta num conselho de igreja, me perdoe. Eu sempre venho disposto para nunca mais ser convidado de volta. Então, se eu ofender bastante este ano que vem eu não serei convidado. Então, mas ou vamos ouvir a verdade e sermos libertos por ela, ou vamos só fazer bonito, e eu não vim aqui para fazer isso. Então, Efésios 4. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, rogo-lhes, estou apelando, eu faço apelo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que maneira é essa? Sejam completamente humildes e dóceis. Todos que são completamente humildes e dóceis, digam amém. Legal, gostei. Unanimidade. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aquele irmão, não suporto aquele irmão. Sejam, melhora aqui no versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tudo isso, completa, rogo, olha só a urgência de Paulo. E ele repete o que ele fala em
Em Coríntios ele diz, há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Aqui ele faz uma parte, né? Senão que também havia descido às profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, para que serve o líder? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, seja construído, seja composto, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude, plena varonilidade atualizada, a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, e não faltam esses hoje em dia. Não faltam farsantes sedutores e ondas de doutrina, fazendo vítimas dessas pessoas desgarradas da unidade do corpo de Cristo. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu Deus, isso não descreve a igreja de hoje. Cada um fazer sua parte, entrar, dar uma oferta, sair, e quando chega em casa diz, pastor, cantáramos hinos que a gente gostou, né? Novo corinho, legal, me arrepiei, puxa, emocionou. O pastor pregou bem, olha, eu até concordo com ele, quase tudo. Né? Mas eu li um livro recentemente que diz que não é bem assim, e os jovens vão correndo para o Twitter e para o Facebook para botar suas ideias e seus cartazes e fotos de gatos pendurados em linhas de varal e tal, essas coisas. Geração fútil, geração impiedosa, geração desgarrada, alienada. Somos orelhas andando pelo chão, dedos desmembrados, achando que sozinhos podemos, pela internet e alguns livros, umas fitas, uns DVDs, podemos nos alimentar e crescer em Cristo. Não há, Cipriano falou, ninguém pode ter, e quem citou isso foi Calvino. Ele citou Cipriano, o bispo de Cartago. Ele disse, ninguém pode ter Deus como Pai se não tiver a igreja como a sua mãe. Ninguém pode ter Deus como Pai se não tiver a igreja como a sua mãe. Então a pessoa diz, mas que igreja eu posso assistir? Quando eu falo, você precisa estar numa igreja, a pessoa diz, mas eu vou procurar meu pastor, ele não liga para mim, ele não lidera, não prega filosofia ou está tentando nos levar para a missão. Pessoas estão sedentas, precisam de líderes, precisam de pastores, precisam de quem sirva para treiná-los
trazendo, promovendo a paz, para que cada um aqui tenha um papel no corpo de Cristo. Diga para o seu vizinho, você tem um papel a cumprir no corpo de Cristo. Agora, qual é o papel do pastor, do líder, do apóstolo, profeta? Se bem que apóstolos tinha 12, né? Eu tenho um excelente artigo sobre isso no meu site, www.waltermarcalister.com.br. Mas há líderes, missionários. Nós servimos para quê? Nós somos os agentes de união do corpo de Cristo, de liderança, de treinamento. A igreja precisa de líderes, não de serviçais. E amanhã eu vou lançar um desafio bem difícil, depois dessa sessão, na sessão compartilhada. Agora, quem são esses líderes? Olha só, 1 Timóteo 3. Estou correndo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e eu sou bispo. Eu sou bispo mesmo. Eu brinco um pouquinho, porque tem gente que... Ser um bispo não católico, ou anglicano, ou metodista nesse país é um opróbrio. Porque a pessoa diz, que tipo de bispo você é? Eu digo, vitalício. Vou dizer que sou sério. Sou pastor de pastores, é o que o bispo é na nova vida. Somos pastores de pastores. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar, ou melhor, governar a própria igreja? Nosso papel é liderar, é cuidar e governar a igreja. Igrejas deveriam ser lideradas pelos seus pastores e não por comitês. Me desculpe, se você vem de uma igreja de comitês, eu estou criando um problema terrível para você, me perdoe, mas é o que eu creio. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça, para que não se... e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos em sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido do mundo, recebido na glória. Vamos trabalhar rapidamente de trás para frente. O mistério da fé é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A mensagem da igreja é Jesus Cristo. O centro, o âmago da igreja é a cruz de Cristo, é a obra de Cristo. A igreja não existe para enfeitar as prateleiras dos meios de comunicação, nem tampouco para mostrar
mostrar a sua cara e mostrar a sua relevância no mundo. Nosso trabalho é irrelevante para o mundo. O mundo não dá a mínima. Para os gregos somos loucos, para os judeus nós somos uma ofensa. Por quê? O mundo quer uma explicação ou poder. E a Bíblia não responde às perguntas do mundo. Esta Bíblia não responde. Essa Bíblia propõe as suas próprias perguntas. Quando Jesus disse que conhecereis a verdade libertará, os judeus disseram, mas nós não somos escravos. Eles disseram, sim. A solução que ele propôs nem fez sentido para eles. Por quê? Porque não estavam fazendo essa pergunta. Eles não se viam como escravos. E o mundo não se vê como pecador. Mas nós temos que lembrar ao mundo que são pecadores condenados que vão para o inferno se não dobrarem o seu joelho e aceitarem Jesus Cristo como o seu Senhor. Esta é a nossa mensagem. Este é o âmago da igreja. Grande este mistério. Mas para ganharmos o direito de sermos ouvidos, nós temos que ser líderes idôneos. E nossa igreja tem que ser unida. Porque nós fazemos uma campanha, trazemos alguém, trazemos um visitante, o visitante vem, é tocado pela palavra de Deus e em pouco tempo é ferido, porque a igreja é uma fogueira de vaidades. É como deixar cães raivosos livres num berçário. Devoram os recém-chegados. A igreja deve ser um lugar seguro para se praticar coisas perigosas. A igreja tem que ser um lugar seguro. É perigoso confiar. É perigoso se abrir. É perigoso dobrar seu joelho. É perigoso confessar seus pecados. A igreja tinha que ser um lugar seguro, mas hoje é um lugar perigosíssimo. Porque é um lugar de debate, é um lugar de divisão, é um lugar de ambições inflamadas, é um lugar de projetos mirabolantes, faraônicos, onde cada um é pressionado a dar mais e mais e mais, porque certamente quanto mais ele der, mais ele vai receber, e promessas infundadas são feitas em prol das ambições de certos líderes que querem mostrar que existem e que são alguém e vão garantir a sua segurança fiduciária. O mistério, a igreja é um mistério, a igreja é um milagre, a igreja é o corpo de Cristo. Depois de ressurreto, ele foi dado à igreja. E a igreja que dobrar o seu joelho e que fizer de tudo para andar em união e honrar o seu líder, merecedor de salário dobrado. Um amém aqui. Por quê? Porque ele não vai responder a um comitê, ele vai responder perante o trono do juízo final, pela maneira que ele dividiu a palavra de Deus. Nossa prestação de contas é bem mais severa. Bem mais severa. Mas nós queremos sucesso e achamos que se temos algum sucesso, nós somos alguém. Meus irmãos, há muitas pessoas bem-sucedidas que não vão para o céu. Há muitos pastores que são anticristos. Não levam pessoas a Cristo, chamam pessoas para si. Tem pessoas que nem abrem a sua Bíblia, por quê? Porque seguem a teologia de A, B ou C. Não leem nem os seus livros, apenas assistem o seu programa. Ou o seu blog. Eu tenho um blog, né? Meia culpa. E a igreja, o alicerce e coluna da verdade. Oh, meu Deus do céu. Qual é a verdade? A verdade é que só Cristo salva. Grande é o mistério da fé. E aí o que
Paulo faz? Ele descreve a carreira e pessoa de Cristo, querido do mundo, anunciado por anjos. A igreja devia ser luz no meio dessas trevas tremendas que nos cercam. Lugar onde a verdade é proclamada e vivida. Nós temos nos afastado do centro. Nós temos nos afastado da cruz. Não pregamos mais que pessoas são pecadoras. Dizemos, nós estamos tentando fazer pessoas se sentirem melhor. Mas Cristo só pode ajudar quem entende que nada merece e que é um pecador condenado para o inferno. Só então pode acontecer o milagre. Mas não pregamos isso, tentamos pregar de uma maneira convincente. Meus irmãos, a cruz é uma ofensa, o Evangelho, Paulo disse, eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Só o milagre fará com que o Evangelho avance. Nós não temos que explicar ou criar pontes, nós temos que proclamar e o Espírito Santo convencerá do pecado, da morte e do juízo vindouro. O Espírito Santo fará o trabalho, mas nós nos tornamos anti-sobrenaturalistas. Nós nos tornamos filhos do iluminismo, filhos da modernidade e tentamos fazer uma igreja que funcione uma beleza e que vai ser chamativo, me desculpe, até irresistível. Mas a igreja nunca será simpática para o mundo que não aceita Cristo. É uma ofensa. Nossa existência é uma ofensa. Nossa mensagem é uma ofensa. Então, por que pregá-la? Porque quando pregamos, Cristo salva pessoas. Quando pregamos, Cristo transforma vidas. E quando nós nos unimos com temor e tremor. Em vez de fazer da igreja um clube, vem para o meu lado, vai para do outro lado. Em vez de fazer a igreja um campo de batalha e de debate, nós devíamos colocar nosso joelho no chão e fazer todo o esforço para vivermos em unidade de espírito. E cuidar dos membros indecorosos, cuidar dos berçários, das crianças na fé, e não machucá-las com, olhe, fique do meu lado aqui, porque sabe como é, tem uma aula aqui na igreja que não é simpática, e devemos parar de fazer dos pastores serviçais. Respeitar a sua liderança, honrá-los. Temos que voltar a entender que a igreja é um milagre. Quando nós entendemos isto, como nós nos conduzirmos na igreja vai mudar. E talvez alguns sobrevivam à falência vindoura. Porque esta igreja está falindo. Esta igreja está falindo. A história prova que a igreja passa por muitas fases. Eu vou falar um pouquinho dessas fases 11h15 amanhã, né? Eu vou dividir a sessão com o pastor Armando Bispo, que não é bispo, mas eu sou. Qual é a base do ministério? Deixa eu só terminar com isso, porque meu tempo... não, eu tenho mais tempo. Que bom, legal. Pedro, tu me amas? João 21. Pedro, tu me amas? Sim, claro. Então apacenta minhas ovelhas. A base do ministério é amor pelo Mestre. Nós, meus irmãos, abandonamos o nosso primeiro amor. Estamos preocupados em pagar a faculdade do filho. Estamos preocupados com um púlpito de mais prestígio. Estamos preocupados em não perder. Mas eu lhe digo uma coisa: se Deus chama, Ele proverá os meios e o caminho para você servi-lo com fidelidade.
Pedro, tu me amas? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Filipenses 3. Filipenses 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois não é nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Mais uma vez, o conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, onde no mundo de hoje o poder da ressurreição de Cristo está em operação. 15 minutos. Na igreja, ou deveria ser? Deveria ser. Dizem que no avivamento metodista, ao chegarem perto de uma igreja metodista, a 1 quilômetro de distância, seus corpos começavam a tremer. Debaixo da distância, a 1 quilômetro de distância, seus corpos começavam a tremer, debaixo do poder de Deus. Jonathan Edwards, quando pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas se agarravam aos bancos, com o sentimento que estivessem caindo no abismo do inferno. O poder de Deus. Ele pregou o Evangelho. No avivamento de Gales, quando pessoas desciam dos barcos, histórias, contos de testemunhos oculares disseram que pessoas caíam de joelhos e se arrependiam dos seus pecados só de pisar em Grã-Bretanha, só de pisar no chão, morrendo, mãos decepadas, fechados na sua casa, assistindo televisão e internet, querendo alguma coisa, uma gota, alguma coisa.
E sabem que devia ser diferente, mas não sabem o que fazer. Eu estou dizendo, meus irmãos, nós temos que voltar a dobrar o nosso joelho e pedir poder do alto para sermos testemunhas. Parar de nos fascinar com o sucesso e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E se amarmos Ele, Ele certamente responderá: apacenta as minhas ovelhas. Vamos curvar as nossas cabeças. Deus e Pai, restaura a tua igreja, como já fizeste tantas vezes. O que fizemos com a tua igreja? Nos perdemos. Nos perdemos. Levanta, Senhor, Luteros. Levanta, Senhor, líderes que não amam a sua própria vida, mas estão dispostos até morrer, se necessário for. Levanta, Senhor. A igreja não é tão fascinada com métodos e truques, quando o que precisa é do poder da ressurreição. Fala, Senhor, e ouviremos. Manda, Senhor, e nós iremos. Cura a igreja, Senhor. Cura a igreja. Restaura-nos, porque nos tornamos um vale de ossos secos. De ossos secos. Mas pelo Teu Espírito Santo, que esses ossos voltem a viver. Sopra, ó Deus. Não pedimos nada espetacular, mas pedimos algo tão vital. Não queremos um show, queremos viver como a coça ceia. Nós ansiamos, ó Deus. Nossa alma tem sede de Ti, do Deus vivo. Oh, Pai, Senhor, em primeiro lugar eu entrego essa palavra a Ti, pois eu sei que um dia eu prestarei contas a Ti pelo que eu disse. Eu também submeto essa palavra à Tua igreja, que está aqui. Nós estamos aqui. A Tua igreja está aqui. E finalmente eu entrego essa palavra ao Espírito Santo, para que nos convença. Porque se o Espírito nos falar, mudará tudo. Tudo. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.